quais são as boas práticas que nós podemos ter de situações de aprendizagem que não envolvem a atividade impressa. Coloquei 5 e dentro dessas 5 tem várias outras. Primeira delas, que muita gente botou lá no box de pergunta que eu botei no Instagram. Eu botei lá no Instagram que situações de aprendizagem envolvem matemática sem lápis e papel. Todo mundo que respondeu lá colocou isso, né? Então, primeira delas, o que é? Material concreto. Material concreto. Já quero que vocês me digam no comentário se vocês têm material concreto na sala ou não. Só digam assim, tenho, não tenho, tá? Tenho, não tenho. Que tipos de materiais concretos são esses? Gente, a gente não pode falar em ensino e aprendizagem da matemática sem material concreto. Não podemos. Para mim, é quase que inadmissível, tá? E assim, não é por falta de recursos, porque se a tua escola não tem material dourado, não tem ábaco, não tem Scala Cuisinart, vocês podem fazer, gente. Vocês podem fazer. Eu sei que tem muita escola que não tem recurso, assim como eu sei que tem muita escola que tem os recursos escondidinhos lá na sala da direção. Então, procurem saber. Em 2 escolas que eu fui fazer pesquisa, ano retrasado do meu mestrado, eu pedi para a professora, vocês têm material dourado e tal, e estava guardado, tinha quase que um por criança. Super guardado, nunca se usava. Não podemos falar em ensino da matemática sem material concreto, tá? Principalmente educação infantil, 1º, 2º ano. Depois do 3º ano, 4º, 5º, também temos que ter materiais concretos, mas vão ser materiais diferentes. Tem muita gente que me fala, meu aluno não consegue construir um número, ele não consegue fazer relação de quantidade e número, lá dos pequenininhos. Depois do 10 tem dificuldade de contar. Gente, essas crianças não construíram sistema de numeração decimal. Vai adiantar eu ficar, às vezes, fazendo ela contar florzinha, bolinha. Gente, essas crianças precisam manipular, essas crianças precisam do concreto, gente. A matemática, ela envolve conceitos muito abstratos. E a nossa capacidade de abstração, ela é depois, em torno dos 12 anos de idade. Então, antes disso, a gente não pode deixar de trabalhar com as crianças. A gente não pode não trabalhar com as crianças o material concreto, gente. Tem que ter. Aí as pessoas me perguntam, como que eu ajudo o meu aluno a contar depois do 10, que ele se perde? Como que eu ajudo o meu aluno a construir essa questão da relação do número, da quantidade, do algarismo? Gente, sistema de numeração decimal, precisa consolidar isso. E precisa consolidar sistema de numeração decimal para depois aprender adição, subtração, enfim. Então, vocês precisam trabalhar com material dourado. A gente precisa trabalhar, se não tem material dourado, com ábaco. Se não tem o ábaco, com palitos, né? O jogo do nunca 10, que eu não posso, né? Cada vez que eu junto 10 palitos, eu formo um grupo, e aí aquilo é uma dezena. Então, a gente precisa ajudar as crianças a estabelecer essas relações de agrupamentos, de que eu juntei 10, de que isso é uma dezena, de que as unidades que tem aqui separadas, elas têm um valor posicional diferente, enfim. Eu só sou capaz de fazer isso com crianças de 5, 6, 7, 8 anos através de material concreto. É muito difícil para elas a gente dizer assim, ó, imaginem tal número, imaginem agora que... É muito difícil, gente. Eu já falei uma vez numa live, não me lembro qual que foi, acho que até foi a do material concreto. Eu brinquei com as gurias, eu falei, imaginem aí 150 libras. Uma pessoa pesa 150 libras. Isso é pouco ou é muito? Isso é pouco ou é muito? A gente não sabe, gente, porque a gente não tem referência, tá? Agora, se eu digo que uma pessoa pesa 150 quilos, vocês já conseguem pensar se é pouco ou muito, dependendo da altura da pessoa. Se a pessoa tem 1,50 m, vai ser pouco ou muito. Se a pessoa tem 1,90 m, vai ser pouco ou muito, né? Então, a gente consegue imaginar já, porque a gente tem uma referência.
Agora, se a gente não tem referência, é impossível de imaginar. Então, como é que a gente vai dizer para as crianças, imaginem tal número? Não, gente, não. A gente precisa trabalhar material concreto com essas crianças. Então, com os pequenininhos de educação infantil, primeiro ano, segundo ano, eu tenho que ter material de contagem, eu tenho que ter miçanga, eu tenho que ter tampinha, eu tenho que ter anel de latinha, eu tenho que ter palito, para as crianças contarem, para elas manipularem. Isso é muito importante, porque daí elas vão começar a estabelecer essas relações de número e quantidade, tá? E depois, quando eu quiser construir essas relações de agrupamentos de 10 do nosso sistema, de contagem acima do 10, de centenas, a gente precisa do material dourado. Eu gosto mais do material dourado que o ábaco para fazer essas relações, porque eu acho que o material dourado, o design dele é próprio para isso, né? Enquanto que o ábaco, as argolinhas são todas iguais, elas só representam quantidades diferentes. O material dourado, né, tem o cubinho que representa a unidade, a barrinha representa a dezena, a placa representa a centena. Então ele tem um design que ajuda as crianças a perceberem, até porque tem os quadradinhos desenhados. Então, gente, essa é a primeira coisa. Nós não podemos falar em ensino da matemática sem material concreto. É mais do que comprovado cientificamente que o ensino da matemática mexe com áreas do cérebro que são visuais. E se nós não trabalhamos com materiais visuais, é muito possível que as crianças tenham dificuldades. Então, muitas vezes a gente não sabe, meu aluno está com dificuldade na matemática, ele não consegue isso, não consegue aquilo. Talvez ele não tenha essas relações matemáticas, esses pré-requisitos ainda bem construídos. O material concreto é essencial para ajudar a construir estes conceitos, para fazer essas relações. Perfeito?